Olá, amigos de estudos bíblicos. Estamos muito contentes com a oportunidade de estudarmos a palavra de Deus novamente. Feliz com aqueles que chegam hoje. São muito bem-vindos para aprender mais de Deus através da Bíblia e os que estão também há tempos. Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro maior da Bíblia em termos de capítulos, o livro de Salmos. E nós vamos estudar hoje o Salmo 62. Salmo 62. E vamos refletir. Crises atuais. Crises atuais. Bíblia aberta? Então vamos ler alguns versículos inicialmente do Salmo 62. Salmo 62, o versículo 1 e o versículo 2. Só em Deus a minha alma repousa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é minha rocha, minha salvação, minha fortaleza, meu alto refúgio. Não serei abalado. Versículos 5 e 6. Somente em Deus, ó minha alma, repousa, espera, descansa. Dele vem a minha esperança. Só Ele é minha rocha, minha salvação, minha fortaleza. Não serei jamais abalado. Em Deus está a minha salvação e minha glória. Em Deus está o meu forte rochedo, a minha rocha. Em Deus está o meu abrigo, o meu refúgio. Bíblia lida, oremos. Como é bom, ó Pai, nós lemos a Tua palavra e temos a segurança de que Tu és o nosso rochedo, o nosso abrigo, o nosso seguro, a nossa esperança. Nos alegramos, ó Pai, porque a Tua palavra todos os dias nos fortalece, nos alimenta e nos guia. E agora, ó Pai, estamos juntos aqui para aprender de Ti. Vem falar conosco através da Tua palavra, vem me usar como instrumento para que todos nós possamos crescer espiritualmente. E oramos agradecidos por esse momento e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Crises atuais. Crises atuais. Quando nós falamos em crise, imediatamente vem à nossa mente a crise econômica. E ela abala não só o Brasil, mas abala o mundo. Pensando em crises, nós temos depois a crise ambiental. E isso tem preocupado o mundo todo. O clima está em transformação, as mudanças. E isso tem mexido com todo
os que são especialistas e a humanidade. Mas a que mexe mais conosco é a crise na família. De repente, há uma mudança radical, algo que a gente não espera, surge à nossa frente. E quando nos deparamos com esse momento, nós temos que ter algumas atitudes. O filósofo Zygmunt Bauman, ele coloca para nós uma orientação no momento em que as crises vierem em nossas vidas. E ele diz o seguinte: não são as crises que mudam o mundo, muito importante o que ele colocou, e sim nossa reação a elas. Podem vir as crises em todas as áreas, em todas as situações, mas nós temos que ter um padrão, um parâmetro. E como Zygmunt Bauman diz, nós temos que reagir. Como reagir diante delas? O salmo que nós estamos a estudar hoje, o contexto histórico dele nos leva para um momento especial na vida do rei Davi. E aí nós temos o salmo escrito em hebraico, a primeira parte, né? Salmo de Davi para o cantor Mor sobre Jedutum. Então nós temos nesse momento o salmo é atribuído a Davi, o que compôs, e ele dirigiu-se ao mestre de música Jedutum, que era um dos líderes musicais designado pelo rei para conduzir o louvor no templo. E o que nos chama a atenção aí, 1 Crônicas 25:1 é: Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. O rol dos encarregados nesse ministério foi. E é o momento em que ele compôs o salmo, mandou para ser cantado. Eles eram levitas, eles cantavam no templo. Em outro momento de crônica, nós descobrimos que eles eram os porteiros do templo. Além de estar ali à porta do templo, eram os cantores. E esses salmos eram usados para louvor e adoração ao nosso Deus no culto. E o contexto histórico em que o salmo foi escrito por Davi, Davi estava vivendo uma crise familiar. Nós temos várias crises, mas a crise familiar mexe conosco. E era a relação dele com o seu filho Absalão. É neste momento histórico difícil para o pai Davi na relação com seu filho. Absalão usurpou o poder do pai. Absalão não era um bom filho. E de tal maneira que ele conquistou o povo contra o próprio pai. E tomou o trono do pai. O pai se recusou a lutar com Absalão. E ele se declarou rei de Israel. Ele usurpou algo que não era dele. E Davi teve que fugir de Jerusalém, porque ele não queria combater o próprio filho. E o que aconteceu? Ele saiu de Jerusalém, levou o seu povo, porque o filho iria tentar matá-lo, para que ele pudesse dominar plenamente em Israel. E Davi deixa Jerusalém. E ao deixar Jerusalém, Davi está num momento muito triste, abatido. Ele é amaldiçoado por Simei, que era da família do primeiro rei de Israel, Saul. E Simei ali aproveita e faz desaforos a Davi. 2 Samuel capítulo 16, 5. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, saiu e ia amaldiçoando. Ele já estava deixando Jerusalém, não queria combater o filho, não queria matar o próprio filho. Ele deixou Jerusalém e na saída ali ele foi amaldiçoado por Simei. Já estava mal emocionalmente e Simei continua. 2 Samuel 16, 6. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. O versículo 7. Amaldiçoando dizia Simei: fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial. E o versículo 8 de 2 Samuel 16. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Era um momento difícil, um momento de crise familiar,
crise no reino, e ainda agora mais ainda amaldiçoado por Simei. E era nessa situação, nesse estado emocional, que Davi compôs o Salmo. Esse Salmo que nós vamos estudá-lo. Ele estava no esgotamento, ele estava exausto, ele estava estressado, em crise, não é? Ali aquele momento difícil, complexo. E Deus o inspira a escrever esse Salmo para que foi o Salmo que o fortaleceu, o capacitou a enfrentar a crise ali familiar, e é um salmo até hoje usado para nós enfrentarmos as crises que possam vir em relação às nossas vidas. E é claro que a pergunta a todos nós hoje é: estamos preparados para as crises? É muito fácil ter uma vida normal, sem problemas, sem dificuldades. Mas nós sabemos que nessa vida nós teremos aflições, teremos dificuldade, virão crises inesperadas. E Davi ali estava a passar por ela, e aí nós vamos ver que Davi estava preparado para passar pela crise, e ele nos orienta como nós estamos capacitados também a enfrentar as crises. O primeiro ponto importante que o Salmo destaca para nós, diante das crises, a primeira ação do rei Davi ali, na sua crise familiar, foi: descansa silenciosamente em Deus. Primeiro momento, quando a crise aparecer, é tranquilidade, conforto, descanso em Deus. E quando nós lemos o Salmo 62, 1, 2, nós percebemos claramente isso. Davi orientando a si próprio e a nós. Só em Deus a minha alma repousa. Só Deus pode acalmar o meu coração. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, minha salvação, minha fortaleza, meu alto refúgio. Não serei abalado. Porque nas crises a tendência nossa é falar demais. Quando estão os problemas surdos, nós falamos demais com os parentes, amigos. E Davi orientou agora: fique silencioso, aguarde. Olha aí. E as pessoas tendem a ficar nervosas, inseguras, com baixa autoestima, costumam ficar ansiosas, pensamentos acelerados. Não foi esse o procedimento de Davi. Diante da crise, para a vida dele aí, familiar, e para nós também, nas crises atuais. Então, quando a alma está atribulada, quando vier a crise, primeira situação, primeiro momento, nossa alma fica atribulada. Então ele coloca aí: só diante de Deus a minha alma se cala. Veio a crise, não fale nada. Se coloque diante de Deus. Entregue a Deus. Foi o que ele fez. Ele não podia fazer nada, ele não queria matar o próprio filho. Ele não queria realmente isso. E ele entregou, se calou, a alma ficou silenciosa diante do Senhor. É claro que Davi não poderia descansar, porque após ele deixar Jerusalém, ele foi para o seu bunker, para a sua caverna. Ele estava lá na sua caverna, em segurança, e ele sabia que aquela caverna, aquele bunker, não era a sua segurança, porque ele poderia ser encontrado, e aquilo também, a caverna poderia ruir. Essa era a caverna, biblicamente, onde ele estava, poderia ruir, e ele poderia ser encontrado, mas ele sabia que em Deus estava realmente a alma tranquila, porque ele sabia que Deus estava cuidando de tudo. Ele não estava sozinho naquele momento. Deus é o alívio imediato para todas as dores, porque no meio de crise nós damos um alívio da alma. A alma está tranquila, em paz. E na hora que vem as crises, a alma estando em paz, o que está acontecendo ao redor passa, desaparece. A alma em paz, ela tem sabedoria. A alma em paz tranquiliza. E a alma em paz fala, age com sabedoria. E é claro que Filipenses 4, 6 a 7 traz para nós: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Veio o problema, veio a dificuldade, veio a adversidade, na hora, silenciosa a alma coloca-se diante de Deus.
pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aí está em Filipenses 4, de 6 a 7. Foi o que ele encontrou. A alma estava em paz, tranquila. Não importava o lugar onde ele estava, podia dizer em segurança naquela caverna, mas a segurança dele não estava na caverna que o protegia, mas a alma estava descansando plenamente em Deus, silenciosamente. E o Salmo 46, 10 traduz para nós essa grande verdade, não é? Descansando silenciosamente em Deus. O Salmo 46, 10 nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. A crise veio, mas ela vai ser dissipada. Porque o nosso Deus é maior do que qualquer crise que possa surgir na nossa vida, no nosso país, no mundo. Ele é o que tem o controle de todas as coisas. Aquietai-vos, fique quieto, aguarde. É claro que Charles Spurgeon, o grande pregador, ele coloca para nós, nesse momento em que a crise vem, que a nossa alma deve descansar silenciosamente em Deus, ele diz: a fé verdadeira pode esperar em silêncio. Nós temos uma fé verdadeira em Deus através de Jesus Cristo, confiamos nele e nós esperamos em silêncio. Por quê? Porque ele sabe, Davi sabia e nós também, que Deus é fiel. É claro que ali ele estava consciente de que Deus era a sua rocha. O hebraico é Tsu, né? Quando Deus é rocha, ele é o quê? A ideia aí colocada no texto, biblicamente, ele é firmeza inabalável, ele é segurança diante das tempestades. E nós estamos no barco dessa vida e remando, e as tempestades vêm. O nosso barco jamais afunda, porque Jesus está conosco no barco, e no caso ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza, e era essa a segurança de Davi. Eu sou na rocha, essa tempestade não vai me derribar. É claro que o Salmo 36 diz assim: a salvação de quem é justo vem de Deus. Tudo o que acontece em nossa vida, onde há verdade, onde há realmente sinceridade, onde nós estamos agindo corretamente, a nossa segurança está em Deus. Nós não tememos as tempestades que possam vir. E nós não nos apoiamos fundamentalmente em pessoas ou estruturas humanas. Davi estava com o seu exército ali, estava com os amigos e tal, mas ele não se apoiava em pessoas. E nessa vida também, nós nos apoiamos apenas em Deus. A alma descansa silenciosamente em Deus. É claro que Billy Graham ainda nos orienta, nos ensina. A fé que está firmada na rocha eterna jamais será abalada pelas tempestades. Elas virão, mas nunca nos derrubarão. Porque realmente Deus está, através de Cristo, conosco no barco. E esse barco caminha firme e forte, como Davi pôde ali sentir tranquilamente a sua alma, segura, não na caverna onde ele estava, mas em Deus. É claro que as crises atuais, elas vêm para mexer conosco e elas não nos derribam, como aconteceu com Davi, porque descansamos silenciosamente em Deus. A alma está tranquila em Deus. Mas, em segundo lugar, nós temos que estar conscientes da vulnerabilidade dos inimigos, da fragilidade dos inimigos. E nos deparamos com eles a todo momento, a todo instante. E os inimigos se aproveitam dos momentos de vulnerabilidade nossos. Eles querem realmente aproveitar da situação, mas eles são passageiros, são vulneráveis, eles desaparecem. E o texto bíblico coloca para nós. Salmo 62, 3. Até quando vos lançareis sobre um homem, todos juntos, para derrubá-lo como se fosse parede inclinada, muro prestes a ruir, a cair? E a parede inclinada ou o muro a ruir mostra que é uma imagem de frágil e débil situação. E nós somos assim, frágeis, débeis. Nós, o que nos mantém em pé, o que nos fortalece é a presença de Deus. É a nossa alma que descansa em Deus, através de Jesus Cristo. E Davi mostra que sabe das debilidades e fraquezas. Quando nós temos consciência disso, o que acontece?
nós não deixamos descansar em Deus. Sabe o que acontecia com ele? Ele passou a sua vida desde pastor, guerreiro, rei, todo o tempo. Ali, agora pai, ele sabia, mas ele não deixou de descansar em Deus em nenhum momento, porque Deus nunca o desamparou em nenhum momento da sua vida. Em todas as crises que ele teve, desde do campo a trabalhar com ovelhas até agora o reino, Deus estava com ele. E ele tinha consciência de que ele não era nada sem a ação de Deus. E é claro que em 2 Coríntios 4, 8, 9 reforça isso. Quando nós temos consciência, né, de que somos vulneráveis, os inimigos são vulneráveis, são frágeis, nós também somos frágeis, vulneráveis. Mas ele tem fé na adversidade. 2 Coríntios 4, 8 a 9. Em meio às tribulações, nossa fé nos fortalece. Somos atribulados, perplexos, perseguidos e abatidos, mas em Cristo somos mais que vencedores. Nós temos a vitória em Cristo para qualquer situação. Matthew Henry, o comentarista bíblico, quando analisou o texto, ele coloca para nós: mesmo que sejamos fracos, se estivermos em Cristo, estamos mais firmes do que as muralhas de Jerusalém. É o que Matthew Henry coloca no seu comentário. A firmeza que Deus nos coloca, a alma silenciosa em Deus, descansando em Deus, consciente da sua vulnerabilidade e consciente da vulnerabilidade dos seus inimigos. Eles não têm poder nenhum sobre nós, nenhum inimigo, nenhum ser humano tem poder sobre a nossa vida. Quem controla, quem dirige a nossa vida é o próprio Deus, em todo o tempo. E é claro que João Calvino, quando estudou o texto, ele nos diz: os perversos, como um muro torto, estão prestes a cair, mesmo quando parecem firmes. Não adianta, tudo que o homem semear, ele vai colher. Toda maldade que ele fizer, ele terá consequências. Deus vai cobrar na hora certa, Deus vai agir. E por isso tudo que acontece na nossa vida, nós devemos colocar diante de Deus. E orar por essas pessoas que nos perseguem. Pedir por elas para que elas sejam transformadas, que os nossos inimigos sejam mudados, né? Que eles conheçam o poder de Deus na vida deles, porque ainda não o conheceram. E é claro que o Salmo 62, 4 ainda, o salmista vai colocar para nós, dentro das crises atuais, Davi vai colocando a nós: só pensa em fazê-lo perder sua dignidade. Tem prazer na mentira. Com mentira na boca eles bendizem, mas por dentro maldizem. A descrição aí que Davi faz desses inimigos que vêm nas horas das nossas debilidades, na hora das nossas crises, na hora das dificuldades, porque eles querem ver o nosso destruir, como a gente viu Simei, né, amaldiçoando, lançando pedras em Davi. É a hipocrisia. Os inimigos são hipócritas ali e usam muito da demagogia, né? Mas na verdade eles querem destruição. É uma tragicidade a gente ver isso, né? As pessoas, temos tido histórias tristes, as pessoas mandam matar as outras e vão no próprio enterro da pessoa que elas mandaram matar. É quadro assim que a gente lê aí nas manchetes e que nos causa muita tristeza, porque a bajulação é uma coisa muito, muito séria. E os cristãos devem ter realmente discernimento, pedir a Deus muito para entender as intenções humanas e saber que os homens falham, os homens nos decepcionam. Nós decepcionamos as pessoas também. Agora vejam bem, agora Deus não. Mesmo diante das crises atuais, das decepções que possam vir, os inimigos que nos derrotar, o prazer de verem a nossa desgraça, mas nós estamos firmados em Deus e nada vai nos abalar, porque a nossa alma descansa em Deus, é o que o salmista coloca. E é claro que Provérbios 26, 24 coloca para nós. E temos que estar preparados diante das crises. O hipócrita que odeia esconde o seu ódio atrás da bajulação. Provérbios 26, 24. Aí lembra o filme de Thor, né? O inimigo de Thor no filme, ele era bem essa personagem hipócrita. E Provérbios 26, 25. Embora a sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Nós damos muito discernimento do Senhor, porque as pessoas vêm nas horas das crises, das dificuldades, mostram bondades
E na verdade elas não estão interessadas, elas querem ver o nosso fim, a nossa destruição, como acontecia com Davi. E se você lê ali a história, o momento, aqueles que estavam com Davi também se voltaram contra ele. Estavam lá do lado do seu próprio filho, né, apoiando aquele procedimento. E é claro, Provérbios 26, 26, ele pode fingir esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Não adianta, tudo que o homem semear, ele vai ceifar. E as coisas transparecem, né? Nada fica escondido por muito tempo. E a gente tem que estar preparado também para decepcionar com as pessoas que se dizem as nossas amigos, e elas não são. Mas isso faz parte do ser humano. O ser humano sem Deus tem esse procedimento, age. E nós temos que tomar cuidado para não agir da mesma forma. É claro que Charles Spurgeon, ainda o grande pregador inglês, nos ensina. A mentira é a linguagem natural dos inimigos de Deus. E nós temos que fugir da mentira, fugir desse procedimento, que a mentira é abominável de Deus, porque o nosso Deus é um Deus da verdade. Ele é a verdade. Quando nós lemos lá Jesus Cristo falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o próprio Deus falando a nós. E a mentira é a linguagem daqueles que são, de fato, inimigos de Deus. Mas veja bem, as crises atuais. Em primeiro lugar, nós descansamos silenciosamente em Deus. E somos preparados por Deus para enfrentar os nossos inimigos. E não os tememos porque eles são vulneráveis, eles são frágeis. Mas vejam bem, ainda o salmista vai mostrar para nós, diante da sua crise familiar, como que ele enfrentou. Ele espera somente em Deus. O Salmo 62, 5. Que minha alma espere em silêncio diante de Deus, pois nele está a minha esperança. É fundamental, a nossa esperança não está nessa vida, mas no Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E é claro que a palavra hebraico aí para esperança é tikvá. A ideia é uma corda, uma ligação, não é? Essa esperança, ela tem uma ligação, significa aquela expectativa firme, mesmo diante das crises, das dificuldades, mesmo diante das enfermidades. Hoje nós temos pessoas passando por crises de enfermidades, familiares com elas próprias, mas a alma dela está tranquila em Deus. A sua inimiga ali, a doença, afetando a sua vida, mas ela está segura em Deus, ela espera em Deus. Né? É claro que a alma não está passiva, mas ela sabe, ela crê na ação divina no tempo correto. Davi podia não entender o que estava acontecendo com ele, como o próprio filho agia daquela forma em relação a ele, a família, queria destruir ou coisa desse nível. Mas lembre-se bem, crê que Deus vai agir na hora certa. Esse é o objetivo. Né? No momento certo, Deus vai operar. Ele confia, ele espera somente em Deus. É claro que Jeremias 17, 17 referenda bem essa verdade. Bendito o homem que confia no Senhor, é abençoado, e cuja esperança é o Senhor. Nessa vida nós temos a única esperança ao Senhor. No mesmo texto de Jeremias 17, nós temos um outro texto triste. Maldito o homem que confia no homem. Mas logo em seguida vem, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Então, nas crises atuais, a nossa esperança é só o Senhor. Seja a situação que nós estamos vivendo hoje, seja a crise inesperada, mas nós temos a esperança plenamente do Senhor, como Davi o tinha. É claro que o reverendo Hernandes Dias Lopes faz uma colocação muito importante. A confiança amadurece à medida que passamos pelo fogo das provações. As provações são necessárias para o nosso crescimento espiritual. Nós nunca perguntamos, né, por que não, para quê? Qual o plano de Deus para a minha vida diante da crise que estou a viver, a passar? E permanecemos firmes na palavra. O Hernandes coloca muito bem isso e ele tem experiência da sua própria vida, a gente já conhece a sua história de vida, né? E hoje ele é um instrumento de Deus, porque as provações o fizeram esse homem de Deus sendo usado para a glória dele em nível de Brasil e nível de mundo. Mas veja bem,
Salmo 62, 6 ainda nos traz. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei abalado em momento nenhum diante das crises que possam surgir. E aí demonstra Davi a sua maturidade espiritual. Porque ele repete, ele faz a repetição do texto, repete o texto 2 vezes. E a repetição é um instrumento de pedagogia, é para me ensinar. Eu repito várias vezes, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O repetir é o que Davi fez aí no texto, para dar mais certeza, mais segurança, maturidade espiritual. É claro que o Salmo 27, 1 ainda toca profundamente a nós. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Não temei nada, não temo. Ele não temia o próprio filho, porque na verdade tudo está no controle de Deus. Tudo está na direção de Deus. E nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É Romanos 8 aí falando para nós. E repetir, como diz Lutero, repetir a verdade é um ato de fé, não de fraqueza. Repita, Deus é meu refúgio e fortaleza. Eleva os olhos para os montes e me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Isso nos momentos de crises nos fortalece espiritualmente. A alma repousa no Deus Todo-Poderoso. E essa alma tem consciência de que os inimigos vão ser derrotados. Sejam os inimigos no próprio físico, com enfermidades ou ao redor. E por quê? Porque ela espera, a única esperança é o nosso Deus. E o Salmo 62, 7 ainda nos traz. Em Deus está a minha salvação e minha glória. Em Deus está o meu forte rochedo, a minha rocha. Em Deus está o meu abrigo, o meu refúgio. Somente Ele. Nada nessa vida me satisfaz. O único vazio que há no meu coração só pode ser preenchido por Deus, por mais nada. E é claro que glória a Deus, que Ele coloca aí. E a palavra glória aí é o kabod. Honra, peso espiritual, reputação. Tudo é para a glória de Deus. Nós estamos aqui para servir a Deus, para fazer a vontade. Nós somos filhos de Deus. Nós somos aqui instrumentos dele. Viemos para cumprir essa missão. A nossa missão é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Esse é o nosso papel. E tentar o máximo fazê-lo. É claro que a identidade e valor dos cristãos não vem de títulos humanos. Porque os títulos humanos desaparecem. Onde estão os grandes líderes do passado? Já foram. Estão nas páginas da história. E outros virão, estão vindo. Né? Por quê? Porque os títulos humanos ficam aqui nessa vida. Mas a identidade e valor nosso está em Deus. Ele é o mais importante. A Ele eu busco o agradar. A Ele eu levo tudo para a sua glória. E é claro que Jeremias 9, 23, 24 traz: não se glorie o homem sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Profeta Jeremias, capítulo 9, 23 e 4, nos falando. E o grande pregador, Jonathan Edwards, ele tinha uma colocação para a sua vida. E ele dizia: tudo que não é centrado em Deus é vaidade. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Tudo que não está Deus no centro é vaidade. Não tem nada a ver com os planos de Deus para a nossa vida. É claro que as crises atuais, e o salmista Davi aprendeu a descansar silenciosamente em Deus. Ele aprendeu que os inimigos são vulneráveis, não é? Tinha consciência. Ele esperava somente em Deus, mas em quarto lugar, ele orienta a todos a confiar em Deus. Agora ele está falando a nós todos. Ele falou ao seu coração, a sua alma. Agora ele está falando a todos nós. Aí no versículo 8. Confie nele, ó povo, em qualquer tempo. Ora, confie nele.
Em todos os momentos, vamos confiar. Derrame o vosso coração em sua presença. Veio a crise, veio a dificuldade, vamos derramar diante dele, porque ele pode solucionar todos os nossos problemas. Pois Deus é abrigo, refúgio para nós. Então agora ele está falando aqui, todos confiem em Deus. E aí essa figura de linguagem que ele coloca aí, derramar o coração. O que é derramar o coração diante de Deus? É aquela oração profunda, é se abrir com o Senhor. Não é o mesmo que rezar. Rezar é repetir. Orar é falar. Falar com Deus é aquele momento de entrega, aquele momento sincero, aquele momento sem reservas. É esse momento que nós temos diante de Deus e precisamos fazê-lo. Na hora da crise, a alma encontra uma paz, uma tranquilidade, um descanso, quando ele derrama o seu coração. E ele está conclamando o povo. É o momento que nós, em nível de Brasil, em nível de mundo, diante das crises atuais que estamos tendo, derramar o nosso coração diante do Senhor. É claro, ele confia em Deus, confiança em Deus. E isso é um estímulo a todos. Nada sai do controle de Deus na história. A história humana é controlada por Deus. Ele tem as rédeas da história. Então a história não está a bel prazer. As coisas não acontecem pela vontade do homem. O homem é guiado, o homem é conduzido, é dirigido, é guardado, protegido por Deus. E nada do que acontece nessa vida acontece por um acaso. Deus nunca é pego de surpresa. Ele sabe de tudo antes, porque nós temos aí a providência de Deus. Ele age em tudo, ele opera em tudo. Agora veja bem, o Salmo 62:9 ainda ele diz: somente um sopro são os filhos de Adão. Apenas mentira os filhos do homem, se subissem na balança juntos, seriam menos que um sopro. Então ele fala que nós somos como um sopro. E ele coloca para nós aí que tudo é vaidade. E aí essa palavra no hebraico, não é? Ebel, né? Sopro, coisa passageira, efêmera. Nós todos somos temporários. O homem que tem essa consciência, ele vive bem cada dia. O homem que tem essa consciência de que ele é um sopro, que ele é como uma passagem, como um vento que passa rápido, vai-se, desaparece, ele vive bem cada dia. Ele morde bem cada minuto, morde bem cada segundo, cada hora. Ele passa bem cada semana, cada mês, ele aproveita bem a sua vida. Ele cumpre o que o salmista coloca para nós no Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Porque ele sabe que a vida é um sopro, é passagem. E nem o humilde e o poderoso tem valor diante de Deus se não for justificado por Cristo. Veja bem, se o homem não for justificado por Cristo, se o homem não se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Deus, né, e receber a salvação através de Jesus Cristo, arrepender-se dos pecados, entregar sua vida a Jesus, receber o selo do Espírito Santo e automaticamente ter o nome escrito no livro da vida, esse homem não tem valor nenhum diante de Deus. O homem só tem valor diante de Deus quando o homem tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Isso é primordial. E ao deixar essa vida, ele já está com o Senhor para todo sempre. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo está assentado na glória de Deus. Ele morreu e ressuscitou. E está à direita de Deus. É nosso advogado junto de Deus, diante do Pai. Então é a nossa única segurança. É a certeza da salvação em Cristo, recebida através do sacrifício dele na cruz do Calvário. E é claro que Tiago 4,14, vós não sabeis o que se dará amanhã. Nós somos totalmente passageiros. As crises vêm de repente, né, a gente toma conhecimento, puxa, fulano partiu essa manhã, foi embora. Mas eu não tive nem tempo de despedir dele. Não deu tempo, porque nós não sabemos o que vai acontecer na nossa vida. Que a vossa vida sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Nós não somos nada. Nada.
né? Por isso, a única coisa que temos é a nossa fé em Deus, nossa confiança em Deus, o nosso descansar em Deus. A única herança que nós temos, porque tudo que temos aqui ficará nessa vida. Nós viemos nuzinho para este mundo e voltaremos sem nada, nada. Nem a roupa que é colocada no caixão para nós sermos enterrados é escolhida por nós. Então, nós só temos a única herança, né? É o nosso Deus. É claro que o valor eterno, então, não está na posição, como diz o Wender Hernandes ainda, mas na redenção. Nosso único valor é porque nós temos Jesus Cristo em nós, o Espírito Santo habita em nós, só isso que nos dá realmente sentido, faz sentido a vida, a paz interior que o Espírito Santo produz em nós, a partir de que nós temos Jesus como aquele que guia, guarda a nossa vida, a partir de que experimentamos essa graça de Deus, nossa vida transformada e passamos a ter valor diante de Deus, porque Ele habita em nós através do seu Santo Espírito. E o Salmo 62:10 ainda nos diz: não confiem na opressão, na extorsão, nem vos iludes com o roubo em bens roubados. Quando vossa riqueza prospera, não ponham nela o vosso coração. Nós vivemos num mundo em que, fundamentalmente, nós devemos viver com ética. A ética é primordial em todas as ações da nossa vida e também o desapego, não é? Nós somos chamados realmente para vivermos uma vida reta, uma vida limpa, honesta, leal, diante de Deus e diante dos homens. Por isso nós fomos chamados. E não estamos apegados a nada. Nada nos prende nessa vida, né? Porque esse é o nosso chamado pelo nosso próprio Deus. Nós confiamos plenamente nele. E muito menos nas riquezas ilícitas. E é tão triste a gente ver as pessoas hoje dando golpes, todas as esferas, em todas as situações, roubando o próximo, tirando do próximo, assaltando as pessoas da própria família, os idosos, ali os netos, filhos, enganando os idosos, tirando os seus salários. Nós vemos uma sociedade assim, as pessoas usando o máximo de procedimento ilícito para tirar do seu próximo. Agora lembre-se bem, Deus é o provedor. Ele é que nos sustenta. E é claro que Mateus 6, 19, 21 ainda referenda para nós. Não acumulem para vocês tesouros na terra. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E o nosso coração está no Senhor Deus. Nossa alma descansa no Senhor Deus. E a nossa alma espera e confia nele. E agora o salmista conclama, ele confia, ele quer também que nós confiemos plenamente nele. E John Piper, o grande teólogo norte-americano, coloca para nós: a riqueza que prende o coração afasta a alma do céu. Cuidado com as riquezas que estão permeando a nossa vida. Se você tem a riqueza espiritual, ela é para todo sempre. A riqueza material é temporária. Ela desaparece e pode atrapalhar a sua vida espiritual e a sua vida eterna. Mas vejam bem, em último lugar, as crises atuais realmente, o salmista coloca diante dela: descanse silenciosamente em Deus. Não tenha medo dos seus inimigos, porque eles são vulneráveis. Vamos esperar somente em Deus. E aí ele chamou a todos nós agora. Vamos confiar em Deus. Veja que Davi, passando por aquela crise familiar, ele não só pensou nele, mas ele pensou no seu próximo. A nós. Falando aqui 3.000 anos depois. Mas vejam bem, ele tinha consciência da soberania e justiça divina. Isso é muito importante quando estivermos nas crises, as mais variadas. Consciente de que tem a sabedoria de Deus, tem o controle de Deus, tem o domínio de Deus, e Deus é justo. Agora observe bem, Salmo 62:11.
Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi. Que o poder pertence a Deus. Não esqueçam disso. Olha aí a expressão. Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi. Que o poder pertence a Deus. Salmo 62, 11. E aí a gente tem o que nós chamamos de expressão idiomática hebraica. Isso é uma expressão idiomática da língua hebraica. Uma vez, duas vezes. Por que ele faz isso? Para dar ênfase. ênfase máxima. É absolutamente certo, realmente, que quem tem autoridade é Deus. Qualquer autoridade humana é por um tempo, não esqueçam disso. Vamos lembrar dos vultos históricos que tivemos desde a formação do nosso povo há 500 anos atrás, eles foram todos temporários. Poderíamos pincelar várias pessoas, e em nível mundial também, a história da humanidade, eles desapareceram todos. E assim será com os que estão agora no poder, é temporário. Agora, porque o poder supremo é de Deus. O homem que não tem essa consciência padece nessa vida e pode padecer também na eternidade. É claro que Daniel 2,21 ainda nos diz. Ele muda as épocas e as estações. Então aí Daniel está mostrando para nós. Olha aí o que o salmista Davi tinha consciência naquele momento, estava com a crise com o seu filho. Ele sabia que Deus era soberano. Se ele permitia aquilo é com algum objetivo, algum propósito, a vontade permissiva de Deus. Ele sabia disso. Ele confiava na soberania de Deus. E aí Daniel referenda isso. Ele muda as épocas e as estações. É Deus. Destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. É claro que Martin Lloyd Jones, o grande teólogo norte-americano, ele tem uma colocação pertinente a esse momento da mensagem. Deus reina. Nunca esqueçamos disso na hora das crises. Deus reina. Isto basta para acalmar o coração. Então, na hora que vier a crise, a dificuldade, sejam as mais variadas, Deus reina. Isso basta para acalmar o nosso coração. É claro que Salmo 62, 12 ainda, Davi termina. E ele nos diz, contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo e retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Eu temo muito um texto do Novo Testamento. Horrível coisa é cair na mão de Deus vivo. Olha, esse texto para mim sempre mexeu comigo. E vai mexer. Horrível coisa é cair na mão de Deus vivo. É claro que aí nós temos a chamada graça, né? Graça de Deus. Que é o hebraico chesed. Que é aquele amor fiel. Nós temos o amor fiel de Deus. A misericórdia eterna de Deus. Eu todas as manhãs quando acordo eu agradeço a Deus porque, segundo Jeremias, Lamentações 3, 22, 23, as misericórdias do Senhor renovam a cada manhã. E ela tem se renovado a nosso favor. E aí Davi está consciente disso, da graça soberana, o favor imerecido de Deus a nós. E ainda consciente, né, de que Deus é justo e misericordioso. Isso é muito importante. E Ele retribui com justiça. Não esqueçam disso. O nosso Deus é amor, maravilhoso. Ele amou o mundo de tal maneira, mas também o nosso Deus é justo. Né? Ele retribui com justiça e age com amor. E Gálatas 6, 27 ainda reforça. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Cuidado, cuidado. Pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Isso é importantíssimo. O nosso procedimento é um procedimento que agrada a Deus, é um procedimento que confia na soberania do Senhor. Então o nosso andar realmente é andar espalhando o seu amor, pregando a transformação de vida que Ele pode operar no coração daqueles que ainda não o conhecem. E o R.C. Sproul tem uma colocação muito importante. A justiça de Deus não falha. Isso é ponto primordial. A justiça de Deus não falha. E sua misericórdia jamais se esgota. Isso conforta o nosso coração. Por isso Davi estava tranquilo, a sua alma sossegada ali naquele momento de crise familiar. Porque a justiça de Deus não falha. E a misericórdia de Deus
jamais se esgota. Ela se renova a cada manhã, como o salmista coloca para nós. Concluindo, veja bem, o Salmo 62 hoje nos falou, nos alertou para descansar silenciosamente em Deus, para a gente ter consciência de que os inimigos são vulneráveis, são frágeis. Nós devemos esperar somente em Deus. Nós devemos estar, e Ele orienta a todos nós a confiar em Deus e sempre, na hora das crises que possam surgir, sempre que temos a soberania e a justiça de Deus e temos que confiar. O Salmo 62, o salmista coloca para nós, confiar exclusivamente em Deus, porque o Senhor é a rocha, salvação e refúgio. E, importantíssimo, diante das crises, o salmista coloca a esperança. E o que nos chama a atenção, e dos comentaristas também, é que Davi louva a Deus na hora da crise. E nas horas das crises nós vamos louvar a Deus, crendo que Deus vai agir, vai operar, e Ele vai usar aquilo que está acontecendo para a glória dEle, que é o nosso plano objetivo como servos dEle. E olha, diante das crises, o salmista coloca a esperança. Esperança onde? Concluindo a meditação de hoje, no caráter imutável de Deus. E é isso que pauta a nossa vida, e é isso que descansou a alma de Davi ali, diante da sua crise familiar. E é isso que faz também com que descansa a nossa alma tranquilamente. E aí fica uma lição de casa para você. Acompanhe lá, ver o que aconteceu depois, né? Mas tenha certeza que Deus solucionou tudo. Solucionou a crise familiar de Davi, como Deus soluciona todas as crises. Que Deus abençoe. Amém. Nós vamos agora então orar ao Senhor. Pai querido, como é bom a gente poder descansar no Senhor, silenciosamente. Como é bom aprender com o salmista Davi, ó Pai, a confiar plenamente no Senhor, a não temer os inimigos, a realmente crer na Tua soberania e na Tua justiça, e saber, ó Pai, que nós temos um Deus de caráter imutável, que cuida, zela e nos acompanha em todos os momentos da nossa vida, principalmente nas horas de crise. Seja, ó Pai, acompanhando as pessoas que participaram hoje, que estão em crises nas suas vidas, que o Senhor dê a solução a elas, mas muito mais, que elas aprendam com o salmista a colocar a sua alma em silêncio e a descansar em Deus. Queremos, ó Pai, agradecer por essa semana que o Senhor nos deu e porque a Escola Dominical Online tem alcançado muitas vidas. E nos alegramos que o Senhor está falando ao coração das pessoas, transformando vidas através da Tua palavra. Queremos, ó Pai, agradecer também pelas melhoras do bebê Levi, Senhor. O Levi está recebendo a ação do tratamento e o Senhor abençoando o tratamento. Gratos, ó Pai, porque o Espírito Santo está ali a operar naquela vidinha. E seja, ó Pai, também agradecemos, ó Pai, também pela vida de mais uma mulher que ora, a Dulcélia, Senhor. Cuida dessa vida, a abençoe, que ela seja um instrumento nas suas mãos, no grupo Mulheres que Oram, e ela quer continuar sendo um instrumento nas suas mãos, onde ela viver, Senhor. Queremos interceder, ó Pai, pelo pastor José Maria, que está em luto pela morte do seu neto. Conforta o seu coração. Colocamos ainda, ó Pai, as famílias enlutadas, especialmente a Arlete, a mãe do Júlio, a mãe do Jean, a Duda, a viúva, que esteja acompanhando os passos de cada uma delas, dando o conforto necessário para essa hora de dor, de sofrimento. Que seja, ó Pai, acompanhando o Wesley ali no seu tratamento, no combate ao câncer, Senhor, o assista com o Teu poder. Esse tumor que ele está fazendo a quimioterapia, que realmente possa, a ação da medicação possa ser eficiente e restaurar a vida do Wesley. Guarda, Senhor, também a Simone Cristina dos Santos, guiando a sua vida, os seus passos, direcionando os seus caminhos, Senhor. Guarda ainda, ó Pai, o bebê Levi, precisando da Tua graça, do Teu poder. Seja, ó Pai, acompanhando a Maiara e o trabalho missionário que ele está realizando ali com seus companheiros em Paranaguá. Guarda, Senhor, também os priminhos da mulher que ora, Andressa, os gêmeos. Eles têm 8 meses de vida. Seja acompanhando esse processo de crescimento deles, Senhor. E que estão com broncolite e estão internados. Que o Senhor esteja
a cuidar de cada um deles, seja o médico dos médicos desses bebês. Seja o Pai com a dona Durvalina Lima, Manca, que está com esse câncer, seja operando no tratamento, restaurando a sua vida, Senhor. Guarda a Tânia na Itália também em combate ao câncer, o Eduardo Takenaka, a Sandra Citrone, Senhor, todos em luta contra o câncer. Abençoe todo o tratamento que está sendo feito, restaurando as suas vidas. Guarda, Senhor, o seu Hélio Gardenal, cuidando do seu caminhar. Guarda a sua família também, o Reginaldo Mussim com sua família. Seja o Pai acompanhando o Alexandre, Senhor, no seu tratamento também, em combate ao câncer. Cuida, Senhor, da nossa vizinha Sueli, na sua radioterapia, do seu filho Bruno. E seja o Pai com o pastor Evandro e Luciana e a pequena Esther de 21 dias. Pensamos muito pela vida que o Senhor deu a eles por essa criança. Que Esther seja uma bênção na vida dessa família e usada por Ti. E continuamos, ó Pai, a interceder pelas famílias enlutadas. Conforte seus corações. E seja cuidando da Lúcia Helena agora ali, ó Pai, Senhor Marcelo. Que o Senhor dirija, dê a ela toda a sabedoria e que ela possa ser usada com tudo que ela aprendeu nessa fase da sua vida para a Tua glória e para auxiliar muitas outras pessoas com experiências similares a ela. E esteja, ó Pai, com a conversão dos seus sogros, Senhor, do seu Arlindo e Dona Laide, Senhor. Cuida deles, Senhor, ali, guarda, ampara, proteja. E esteja, ó Pai, também com Yara, confortando o seu coração, guiando os seus passos, a sua família. Guarda, Senhor, a todos nós e nos ajude e faça com que a nossa vida continue sendo dirigida, guiada, protegida por Ti. Nos abençoe em tudo e agradecemos por essa hora de comunhão, pelo estudo da Tua Palavra e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Vamos louvar a Deus. Louvamos, ó Deus, pelo nome de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos, ó Deus, por seu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos, ó Deus, que nos manda o Senhor, para sempre servir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor.